Olá, sejam bem-vindos ao canal Mistérios Arcanos. Inscreva-se em nosso canal para ingressar em nossas aventuras cheias de conhecimento. Há algum tempo atrás, 2 pirâmides de cristal subaquáticas gigantescas foram descobertas no centro do Triângulo das Bermudas, e isso intrigou notavelmente o mundo científico. Com o uso de sonar, o oceanógrafo Dr. Meyer Verlag descobriu pirâmides de vidro gigantes a mais ou menos 2.000 metros de profundidade. O uso de outros dispositivos permitiram que os cientistas determinassem que esses gigantes de vidro seriam feitos de uma substância semelhante à de um cristal e são quase 3 vezes maiores do que as gigantes pirâmides de Quéops, no Egito. Também conhecido como Devil's Triangle, que significa Triângulo do Diabo, o Triângulo das Bermudas é definido por pontos localizados nas Bermudas, Flórida e Porto Rico. Estende-se menos de 1.000 milhas em ambos os lados. Curiosamente, o triângulo não existe de acordo com a Marinha dos Estados Unidos e o nome não é reconhecido pelo Conselho dos Estados Unidos da América em nomes geográficos. Muitas teorias foram apresentadas para explicar o mistério extraordinário de aviões e navios desaparecidos, extraterrestres, resíduos de Atlântida, cristais energéticos, portais dimensionais, humanos com armas antigravitacionais ou vórtices. Dr. Verlag acredita que uma investigação mais aprofundada sobre os segredos no centro das pirâmides poderia revelar mais informações sobre os casos de desaparecimentos misteriosos associados ao Triângulo das Bermudas. Em uma conferência de imprensa realizada nas Bahamas, o cientista apresentou um relatório com as coordenadas exatas das pirâmides, as quais revelaram que o uso desta tecnologia é desconhecido para a ciência moderna. Uma análise mais detalhada pode trazer resultados que são difíceis de imaginar. Quem sabe o que será descoberto sobre estas anomalias arquitetônicas subaquáticas? Talvez algo de significado chocante, eu diria. Uma das teorias dizem que elas podem ter sido construídas em terra, mas perdidas durante a última mudança de polos. Há vários estudiosos ocidentais que argumentam que a pirâmide no fundo do mar pode ter sido feita inicialmente no continente, mas ter sido escondida após um devastador terremoto que atingiu e mudou completamente a paisagem. Já outros cientistas argumentam que algumas centenas de anos atrás, as águas da área do Triângulo das Bermudas podem ter sido povoadas por Atlântida. Futuramente, um estudo mais detalhado ao longo do tempo trará resultados que talvez a humanidade não esteja pronta para entender e que serão difíceis de se imaginar. Os cientistas processaram todos os dados e concluíram que a superfície é perfeitamente lisa para parecer vidro ou gelo e que o tamanho das pirâmides é quase 3 vezes o tamanho das pirâmides de Quéops. Esta notícia foi sensacional e foi discutida em uma conferência na Flórida e até mesmo relatada aos seus jornais locais. Há um monte de imagens e dados computadorizados de alta resolução que mostram pirâmides tridimensionais perfeitamente lisas, livre de detritos, algas ou rachaduras. Essa descoberta desafia a teoria arqueológica atual. E tudo começou quando uma estrutura colossal, inicialmente identificada por um médico na década de 1960, foi recentemente verificada independentemente por equipes de mergulho da França e dos Estados Unidos. A descoberta abalou cientistas de todo o mundo. Eles vão correr para investigar? Não, eles são mais propensos a ignorá-las cuidadosamente. Se pressionados, eles se posicionam oficialmente como altamente céticos, especialmente à luz das ramificações potenciais. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. O clima, como tempestades, furacões, tsunamis, terremotos, ondas correntes, entre outras causas naturais e humanas, são favorecidas entre os pesquisadores céticos. As pirâmides poderiam confirmar alguns feitos engenhosos, por exemplo,
As afirmações de que foram originalmente criadas como fontes de energia maciça, apoiar a alegação de que a antiga cidade-estado de Atlântida existia, ou até mesmo fornecer respostas para os acontecimentos misteriosos que foram registrados desde o século XIX na região do Atlântico, apelidado de Triângulo das Bermudas. De acordo com a história, as pirâmides foram descobertas pela primeira vez, acidentalmente, durante 1968 por um médico de naturopatia, Ray Brown, de Mesa, Arizona. Brown estava no Caribe de férias e fazendo mergulhos com amigos em uma região chamada Largo das Bahamas, conhecida como a Língua do Oceano. A área adquiriu esse nome porque uma porção em forma de língua do fundo do mar se estende para fora da ilha antes de cair, acentuadamente em profundidades muito maiores. Ao relatar sua descoberta, o médico explicou que se separou de seus amigos mergulhadores debaixo d'água. Enquanto tentava juntar-se a eles, ele encontrou uma estrutura colossal maciça subindo do fundo do oceano, um objeto preto e volumoso em silhueta contra a água filtrada pelo sol mais leve, com a forma de uma pirâmide. Antes de retornar para a superfície, ele gastou muito tempo investigando a tal pirâmide e, por fim, o que ele havia encontrado próximo ao topo era uma estranha esfera de cristal que ele conseguiu retirar. Mais tarde, quando estudada, deixou os pesquisadores perplexos com suas propriedades. Algumas teorias da Atlântida propõem que as pirâmides de poder da ilha foram feitas de cristal, ou seus topos, pelo menos, foram cobertos com uma substância cristalina. Estudando as propriedades das pirâmides de cristal, aprendemos muitas coisas ao longo dos anos. Poderia tal coisa como as pirâmides realmente gerar, armazenar e distribuir energia sob demanda? Sim. Cientistas descobriram décadas atrás que as pirâmides tendem a agir de algumas maneiras, como um capacitor elétrico natural que coleta e armazena energia ao seu redor. Quanto maior a pirâmide, maior a capacidade de coletar e armazenar energia. A composição de uma pirâmide também é muito importante. Então, ter uma feita de cristal, ou apenas o topo feito de cristal, poderia aumentar enormemente seu poder. O cristal tem sido conhecido por ter aplicações de energia e exibe propriedades piezoelétricas naturais. O rádio antigo usava cristais de germânio para capturar as ondas de rádio e convertê-las em sinais elétricos que poderiam ser processados e transmitidos através de fones de ouvido em ondas sonoras, duplicando a voz humana, a música e outros sons. Os investigadores dizem que o poder da pirâmide é intrínseco à forma dela. Itilitz é uma arquitetura que comprovadamente funciona como um acumulador de energia e amplificador de força energética. Como que para provar as afirmações investigadas como verdade, recentemente algumas das pirâmides do mundo começaram a descarregar feixes de energia bruta para o espaço. O resultado final: as pirâmides são geradores de energia intrinsecamente naturais. Outro estudo relacionado a este assunto foi o das pirâmides em o efeito estrutural cavity, que foi o seguinte. Barry Carter chamou a atenção para outra propriedade que as pirâmides exibem, que é chamada de efeito estrutural de cavidade, CSE, pelo seu descobridor, Dr. Viktor S. Grebennikov. O cientista empregou o CSE para construir uma plataforma antigravidade rudimentar. Carter explica que Grebennikov também afirmou que ele podia sentir energias emitindo do ápice de uma pirâmide. Você logo pegará uma zona ativa, uma clot, onde os egípcios tinham seus túmulos. Outra zona ativa, um flame, acima do topo da pirâmide, também é bem percebida pelo indicador se você arrastar sua extremidade por cima. O clot e o flame são bem sentidos pelo dedo inserido na pirâmide, ou a palma da mão moveu-se acima dele após alguma prática. O efeito pirâmide, que gerou muitas histórias assustadoras e misteriosas ao longo dos séculos, é uma das manifestações da CSE. Outro fenômeno mortal que as pirâmides podem criar:
Um vórtice de energia. Além das anomalias temporais e espaciais relatadas no Triângulo, alguns sobreviventes de incidentes terríveis relataram vórtices enormes e rodopiantes aparecendo e desaparecendo repentinamente. Existem evidências de que alguns navios desaparecidos podem ter desaparecido por causa desse fenômeno. Observações de algumas das pirâmides submersas revelam que elas geram esporadicamente vórtices intensos na água do oceano que flui ao seu redor. Esses vórtices podem ser causados por uma descarga de energia interna. Se essas pirâmides submersas também descarregam energia maciça através de seus ápices, o que poderia explicar a formação de vórtices mortais na superfície do mar que engolem navios inteiros, junto com suas tripulações condenadas. Futuras expedições a essas pirâmides misteriosas podem finalmente descobrir a verdade e revelar uma tecnologia antiga incrível. Infelizmente, a arqueologia em alto mar é muito cara e não é bem financiada. A maioria dos mergulhos são para naufrágios antigos que prometem riquezas para os caçadores de tesouros de risco. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, curta, compartilhe e comente. Será de grande ajuda. Obrigado.